Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Eu tenho encontrado muito no consultório, tem aparecido muito uma situação que eu gostaria de compartilhar com vocês. Anteontem, chega mais uma das pessoas com uma queixa similar, que está com problema de desatenção, porque não consegue estudar, porque não consegue se concentrar no que está fazendo, porque não consegue fazer um curso, porque não consegue acompanhar o professor. Isso tem se repetido tanto nos últimos meses que eu comecei a refletir a respeito de uma situação que nós estamos vivendo nesse período único na história da humanidade, esse período pandêmico e de isolamento social, que é essa combinação de angústia, com tudo que a angústia se refere, que é esse temor de um futuro incerto, junto com a sensação de exaustão, de sentir-se exaurido, de não ter ânimo para as coisas. Aliás, ontem, conversando com uma paciente, eu fiz até brincando com ela, dizendo que ela me ajudou como todos os pacientes me ajudam muito e complementam, são meus parceiros para criarem coisas. Ela, em meio à conversa, ela disse para mim: eu não estou sentindo gosto. No contexto que ela está falando, era claro que ela estava se referindo ao gosto pela vida, a sentir prazer no que estivesse fazendo. E aí eu brinquei com ela, dizendo: então você está com uma Covid existencial. Não é o gosto que está nas papilas gustativas da língua, mas a capacidade de aproveitar o mundo, de sentir prazer, de sentir gosto pelo mundo. Essa sensação que eu tenho visto cada vez mais no consultório, essa combinação de angústia com exaustão. E ao mesmo tempo as pessoas traduzindo isso como sintomas. Eu estou com desatenção. Desatenção é um diagnóstico específico para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é algo que vem da infância, não surge no adulto. Mas toda situação de ansiedade, ela afeta a atenção, e por extensão afeta a memória, porque a ansiedade, o humor é o que faz com que a atenção se focalize em alguma coisa. É o colorido que dá as coisas. Então uma pessoa ansiosa, como está focada no assunto que gera a ansiedade dela, no tema ansioso dela, ela não consegue deslocar a atenção para outras coisas. A consequência disso é dizer: eu estou desatento, como se fosse um diagnóstico psiquiátrico. A mesma coisa o humor depressivo, que por tirar o interesse, o sabor das coisas, as coisas perdendo o interesse, elas obviamente não podem ser foco de atenção, mas as pessoas estão traduzindo isso como sintoma. Eu estou com desatenção. Claro que em meio a tudo isso, há situações que são clínicas verdadeiramente, mas as outras se tornam clínicas por uma questão de contexto. E aí aparece uma situação que é essa exatamente que eu quero trazer para as pessoas que lidam com outros seres humanos na área clínica, que estejam aqui me escutando, ou que estejam escutando como participantes disso, que é o que eu tenho chamado de uma certa impotência profissional. Ou seja, o limite da intervenção psiquiátrica e mesmo psicoterápica muitas vezes é dado pela situação clínica. Mas o que nós estamos vivendo agora é uma situação de cenário, de contexto. E aí, voltando aos temas psicodramáticos que me são tão caros e tão estruturantes da minha vida, toda peça ela tem os atores, que é desempenho, mas tem um cenário,
a iluminação. Todo esse contexto de cenário mais iluminação influencia fortemente o desempenho dos atores e a compreensão do texto da peça. Obviamente, se nós estivermos falando um texto sério falado por um ator, e o cenário é todo um cenário de natureza irônica, ou mordaz, ou grotesca, o cenário está fazendo um comentário àquele discurso. E vice-versa. Ou seja, é impossível olhar-se para uma situação cênica sem simultaneamente olharmos o protagonista, os protagonistas, aqueles que estão desempenhando o papel, e ao mesmo tempo olhar o contexto, que no caso do teatro é o cenário e a iluminação. No nosso caso aqui, o nosso cenário, o nosso palco, é o cenário pandêmico global. Dentro desse universo angustiante, eu tenho usado uma expressão que eu digo desde o começo eu tenho usado essa expressão, dizendo que quem nunca teve nenhum problema piorou bastante. Ou seja, o nosso cenário global afetou profundamente todas as pessoas. Só que muitas dessas pessoas, ao traduzir isso como sintoma, leva isso para o profissional, no caso, seja psiquiatra ou psicoterapeuta, mas aí aparece isso que eu estou denominando de impotência profissional. É que muitas vezes não há como nós alterarmos a reação da pessoa, porque o contexto efetivamente não é favorecedor. Pelo contrário, o contexto é profundamente agressor. Então toda ajuda psiquiátrica nesse momento e toda ajuda psicoterápica, a meu ver, é fazer o que Paulinho da Viola sempre recomenda na música dele, chamada Argumento. Faça como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Esse conselho de marinheiro que Paulinho da Viola dá nesse samba antigo dele, Argumento, traduz que quando a situação é de tempestade e o horizonte não é definido, quando o horizonte não é definido, quando existe uma ameaça concreta à nossa vida, que é a situação de um barco numa tempestade, que ele não sabe quanto tempo vai durar, que ele não sabe quando vai acabar e ele não tem interferência direta na tempestade para fazê-la terminar. O resultado disso para o marinheiro é a angústia, que é esse temor do futuro, e ao mesmo tempo pode aparecer simultaneamente a exaustão, aparecer a ideia, mas para que continuar lutando? Se de qualquer forma a gente vai afundar. O que o argumento do marinheiro veterano diz é, enquanto isso, mantenha o barco à tona. Porque mantendo o barco à tona, um dia é possível que haja um horizonte definido, que haja uma terra a chegar, que haja um porto seguro. Mas se nós afundarmos esse barco antes, e no caso específico da minha área, na área psi, o que seria afundar o barco antes? É todo esse contexto dessa angústia impotente, que seria exatamente a exaustão que vai levando o indivíduo, essa mistura de exaustão, de não mais ter gosto pela vida, de não mais sentir-se atraído pelas coisas. Então a ajuda psiquiátrica e psicoterápica para essa situação é manter o barco à tona. Eu costumo, a todo paciente que vem novamente ao consultório, eu pergunto, entre brincando e falando sério, como você tem sobrevivido. Porque essa é uma questão agora, é manter-se à tona. E não transformar necessariamente em sintoma como se fosse uma doença particular. Ou seja, não é uma doença particular que nós estamos vendo agora. Não é uma idiosincrasia de um indivíduo. É uma reação de todas as pessoas, e obviamente as pessoas têm níveis diferentes de reação, vão lidar com a situação de modos diferentes. Essa mesma paciente que me referiu ontem, a falta de gosto, ela disse que no começo da pandemia ela estava lidando bem, porque ela é habitualmente uma pessoa introvertida. Ela tem uma vida interior mais rica, então ela se dedica
a produzir material, escrever. Isso não a afetou tanto. Mas com o passar do tempo, como dizia minha avó, tudo demais é sobra, começa a aparecer a exaustão. E aí é que eu quero terminar novamente com a música de Paulinho da Viola. Faça como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro, que é o que nós estamos vivendo agora, leva o barco devagar. A função nossa, pelo menos a minha, como psiquiatra e psicoterapeuta de psicodrama, é ajudar as pessoas a manter o barco à tona. Não é, a meu ver, não é levá-la a dizer, não, vai ter terra. Não, nós não sabemos. Nenhum profissional sabe o que vai acontecer. Mas nós podemos, no contexto do viver atual, manter-se à tona e esperar que as coisas progressivamente vão mudar. Ou seja, não vamos nos precipitar a afundar o barco antes que a tempestade um dia passe. Tchau.